Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sol rompendo a madrugada e anunciando que o dia seria quente, como se ainda fosse verão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV passou na frente do casarão da Ramada e entrou com a boiada no estradão para ganhar o chão do sertão. E marchou o dia inteiro até o retiro do Jatobá Zero, onde a rancharia foi armada e onde agora a pionada já está preparada para a folia violeira, que vai ser começada com a recitação da prosa brideira do dia. Fazia muito tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros, tanto no corte quanto no leite, não tinham um ano assim tão ruim quanto foi esse 2023, que hoje está guardado nos arquivos da história depois de ter cumprido sua jornada sem nada de brilho nem de glória. Como o pecuarista é especialista só em trabalhar, e como também não existe receita de magia que possa ser feita para dar jeito na economia, a única possibilidade de enfrentar essa grande consumição e tentar sobreviver na atividade era cortar fundo no custo de produção. E foi o que todo mundo acabou fazendo, né? O resultado, que não foi surpresa para ninguém, foi que um pouco mais ou um pouco menos, praticamente todos os mercados de insumos para a criação foram prejudicados, como aconteceu com a indústria nacional de alimentação animal. O que tem para ser contado é que, de acordo com o balanço que acaba de ser divulgado pelo Sindicações, que é o sindicato das empresas do setor no país, a produção total de rações e suplementos minerais no ano passado foi de 82.900.000 toneladas, com um crescimento bem ligeiro de só 1% na média, isso na comparação com 2022. Fazendo o destrinchamento do documento distribuído na praça, repare o amigo produtor que o aumento foi só na parte da ração, que registrou uma alta de 1,2%, enquanto o sal mineral em geral foi na direção contrária e apresentou uma queda de 3,7%. Pois então, juntando tudo, o caso foi que, levando em consideração o tamanho da trapeira que quase quebrou no talo a pecuária brasileira, o resultado final poderia ter sido ainda mais dolorido. Conforme os dados levantados pelo pessoal do Sindicações, no ano passado, o setor leiteiro brasileiro, como um todo, sofreu uma redução de 2%. Isso por conta de uma desastrosa perda de 67% na margem bruta do produtor. Ao mesmo tempo, o preço pago pelo laticínio caiu 14% em relação ao período anterior. E as importações tiveram um fortíssimo aumento de nada menos que 68%. Já no corte, a arroba do boi começou o 23 na roda de R$300, mas em fevereiro já tinha afundado simplesmente para metade disso. E ainda arrumou alguma força para chegar de novo a R$250 na média de dezembro, né? Mas deixando isso tudo guardado no escuro do passado, o futuro deve ser ligeiramente melhor, sim, sendo que o Sindicações está prevendo para o ano presente um aumento na produção de 2,4%. O caso, então, é de esperar para ver se isso vai mesmo acontecer, e tomara, né? Para ter comida em quantidade e da melhor qualidade para dar o devido atendimento aos requerimentos nutricionais dos animais, o companheiro boiadeiro tem de tratar o capim como se ele fosse um potranco redomão, que primeiro precisa ser domado para depois poder ser montado e cumprir a sua função na propriedade. Mas se por acaso o amigo pecuarista tiver alguma dificuldade nesse serviço de amansação, a recomendação é de escutar um especialista neste riscado, o que pode ser feito aqui mesmo na nossa sessão sobre pastagens, apresentada pelo engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do Portal DBO e colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto que vai ser tratado no programa de hoje é o risco de assoreamento de rios por causa de problemas de manejo das áreas de pasto. Acompanhe. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. Eu estou no Espírito Santo, às margens do Rio Doce. O Rio Doce é um rio que vem lá de Minas Gerais. Muito caudaloso, um rio grande, e ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Eu quero chamar a atenção sua para você ver os bancos de areia que a gente tem
aqui no Rio Doce. E por que isso? Porque aqui atrás, em Minas Gerais, por onde o rio passa, e aqui também no Espírito Santo, existe uma grande quantidade de terrenos, de áreas de pastagens assoreadas. Áreas onde o terreno, o solo, está exposto à chuva. E aí o que acontece? A velocidade da água vai carreando essa água, essa terra, para as áreas mais baixas. Aonde fica? No leito do Rio Doce. Essa erosão, você paga a conta, eu pago a conta, e toda a sociedade do nosso planeta paga essa conta de um manejo errado do solo. Então, pecuarista, nós temos que fazer a nossa parte. A água, ela deve infiltrar no solo. A água, ela pode correr e ir para os rios, para alimentar os rios, mas não levando o solo. O solo é o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza. Então não vamos estragar o solo da fazenda, não vamos estragar os nossos rios. Vamos preservar, vamos rever como que está a situação nas nossas pastagens, a infiltração de água, a cobertura do solo. Vamos recuperar as erosões para não ter esse estrago ambiental. Amanhã, o seu filho, o seu neto, vai pagar muito caro por isso aí. Ok? Grande abraço e pense nisso. Tendo vencido com a boiada o primeiro terço da jornada que foi programada para esta empreitada, a gente faz agora um intervalo ligeiro, mas se o amigo ainda não prendeu a bezerrada no mangueiro, nem soltou a cachorrada no terreiro, é melhor deixar para depois, porque é já que a função vai recomeçar. Só aguardar. Por este mundão do sertão brasileiro, da estrada mesmo, o viajante está podendo apreciar as belezas dos campos verdejantes, salpicados de branco pelas boiadas, que continuam comendo e se arregalando com a fartura de capim nas invernadas. Logicamente que isso é o contrário do que deveria ser o andamento normal e natural do nosso mercado pecuário, porque nestas alturas do calendário a estiagem já deveria ter secado a pastagem e o gado já teria sido todo negociado. Pois então, com o carretão embicado na subida do estradão e a nossa praça boiadeira querendo se largar no rumo de Ribanceira acima e tendo a precisão de adquirir entendimento a respeito do que deve acontecer no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Obrigado pela sua costumeira boa vontade para dividir com a gente um pouco da sua experiência e da sua sabedência. Seja muito bem-vinda, como sempre, e fique perfeitamente à vontade, porque aqui você não só é de casa, como também até faz parte da família. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, quando a gente nem estava esperando mais, né? O preço do boi reagiu e subiu nestes últimos dias, né? O que foi que aconteceu, hein? Bom, Sidney, a gente observou realmente uma firmeza aí no mercado do boi gordo na última semana, né? Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, a gente teve um aumento de preço da arroba do boi gordo em diversas praças pecuárias que a gente faz o levantamento, né? Inclusive, na semana passada, a gente observou uma alta também no preço aqui em São Paulo. Essa alta, ela está atrelada principalmente à redução nas ofertas, né? O que a gente tem observado nesse momento é que as pastagens, elas ainda estão dando um certo suporte para os animais. Então, com isso, os pecuaristas, eles estão negociando e fazendo pedidos maiores pelos seus produtos, né? No entanto, né, acho que cabe um detalhe aí que o outono está chegando, está tendo o avanço e a gente tem que aguardar aí como que vai se comportar a qualidade dos pastos daqui para frente. Outro ponto também que colaborou para esse aumento dos preços é do lado da demanda, né? A gente tem observado uma boa demanda, principalmente do lado da exportação. Ô, Juliana, agora, o que é que a gente sabe a respeito do volume de animais abatidos no Brasil do começo do ano para cá, hein?
2024 a gente tem observado um volume de abates maior, né? Segundo dados do mapa, né, os abates CIFES de janeiro, fevereiro e março foram maiores do que igual período do ano passado, aí um pouquinho mais de 20%. Uhum. Agora, de que tamanho foi até agora a participação das fêmeas, né, no total de animais abatidos pelos frigoríficos brasileiros, hein, Juliana? A participação de fêmeas também é crescente quando a gente faz um comparativo anual, então isso também tem colaborado para esse aumento no volume de abates, né? Se a gente pegar esses 3 meses, a participação de fêmeas foi em média de 41%. Bastante, né? Agora, considerando, Juliana, o que a gente já viu até agora, né? O que é que deve acontecer daqui para frente com o abate de gado e a produção de carne no país? Bom, como eu comentei agora há pouco com vocês, né? Agora a gente já está com um avanço aí do período do outono, né? Então, as expectativas é que as pastagens elas comecem a perder qualidade. Então, a oferta de animais terminados ela deve começar a aumentar daqui para frente. Então, isso de certa forma deve gerar aí uma pressão no mercado aí nos próximos dias. Aqui no Scott Consultoria a gente fez um levantamento da média de preços do mês de maio em relação a abril, né, da arroba do boi gordo. E historicamente os preços de maio, foram menores do que abril, sem exceção em nenhum ano. Então, a expectativa é que essa desova de safra realmente pese no mercado. Quando a gente fala dessa desova de safra, né, mais ou menos todo ano é sempre a mesma coisa, né? E agora, vai ter de novo enchente de boiada terminada na safra, Juliana? A gente espera realmente um aumento nesses abates nesse período, né? Dessa oferta de animais terminados para o abate nesse período agora, para começo de maio aí até junho, a gente deve ter um incremento sim no volume de animais destinados ao abate. Ô, Juliana, e a respeito do confinamento, hein? Até agora, né, depois do grande evento que a Scott fez aí na semana passada, né? Qual é a previsão mais atual para o tamanho da boiada que deve ser fechada nessa temporada que já está aí praticamente começada, né? Bom, Sidney, a rentabilidade para o sistema de confinamento esse ano está mais favorável, principalmente pensando aí do lado dos custos de produção, que têm se mostrado menores, ou seja, a relação de troca aí tem sido mais favorável. Então, pensando nisso, a gente deve ter sim um aumento desses animais confinados para essa temporada. Ô, Juliana, agora o preço dos animais de reposição em geral, né? Também voltou a subir na semana passada, né? Isso muda alguma coisa aí na conta do confinamento? Bom, os preços dos animais de reposição acompanharam, né, essa firmeza que a gente observou no preço da arroba do boi gordo. Então, a gente observou na semana passada um aumento para todas as categorias dos bovinos destinados à reposição aqui em São Paulo, nos preços na comparação semanal, né? Mas também, da mesma forma que eu comentei a respeito do boi gordo, as pastagens agora elas devem começar aí a diminuir a qualidade, então também a gente deve ter um aumento dessa oferta que deve pressionar os preços daqui para frente. Outro ponto, né, é que a safra de bezerros deve chegar no mercado também agora, né, e também isso deve vir pressionar o mercado de reposição. Ô, Juliana, o que é que está acontecendo com o setor exportador de carne bovina do Brasil, hein? Bom, as exportações elas têm começaram em 2024 num ritmo bastante acelerado aí nos 3 primeiros meses. E agora, na parcial de abril, esse volume ele continua bastante alto também, né? Até o momento a gente exportou aí em torno de 165 mil toneladas de carne bovina in natura. Quando a gente compara a média diária agora de abril de 2024 em relação a abril de 2023, a gente está com 70% mais em volume exportado. Então a gente está caminhando aí para ser um recorde também mês de abril. Juliana, para a gente arrematar a prosa, né? Se a China está precisando aumentar as importações de carne bovina do Brasil, como é que eles continuam descendo o facão derriçador de preço no valor da nossa mercadoria, hein?
Bom, Sidney, a gente tem 3 fatores que podem justificar, né, esse cenário dos chineses estarem pagando menos para a carne bovina brasileira, né? O primeiro deles é que, assim, se a gente fizer um comparativo na demanda chinesa, ela está, assim, acelerada, mas ainda em menor ritmo do que a gente observava lá atrás, no período de peste suína africana, por exemplo. Outro ponto é que a economia chinesa, ela está crescendo, mas está crescendo no ritmo menor do que eles estão acostumados também, né? E mais um ponto é que os chineses, eles são ótimos compradores, eles sabem o que está acontecendo, em que momento do ciclo pecuário que a gente está vivenciando aqui no Brasil, então eles acabam também pressionando esses preços no mercado internacional. A China faz comércio há mais de 5.000 anos, né, Juliana? A gente tem muito para aprender com eles. Juliana, queria agradecer demais a tua participação aqui no programa mais uma vez. Muito obrigado, grande abraço para você. Dá um abração em toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Está na hora de fazer a segunda parada da nossa lida marchadeira, mas antes de ir tomar água na bica, a gente já indica que na parte derradeira da função, o assunto que vai aí estar em discussão é o caso que está sendo passado com a arroba do boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Faltando agora só mais 4 dias e algumas horas para fechar o mês de abril e junto com ele a primeira terça parte do ano, na nossa Praça Boiadeira o carretão, em vez de estar despinguelado na descida da ribanceira, continua contrariando a tradição e segue embicado na subida do estradão. Para o Terra Viva DBO na TV voltar, não vai demorar mais do que 3 minutos e um caquinho. Aguarde. Tá certo que o mercado boiadeiro está ficando um pouco mais complicado, mas o companheiro e a companheira fazendeiros não podem deixar o gado que já foi engordado parado na invernada. A questão é que, resolvendo então de fazer a negociada, o melhor é se armar de informação para não arriscar de vender o boi abaixo da sua verdadeira cotação. Estando agora já vencida esta quarta-feira, que foi a derradeira do mês presente, ficam faltando então só mais 4 dias de serviço para fechar o abril. Pois isso quer dizer que a gente já está muito perto de arrematar a primeira terça parte do ano. E o tempo foi tão ligeiro que o amigo boiadeiro nem viu ele passar, né? Mas ao contrário do que seria o esperado para estas alturas atuais do calendário, no mercado pecuário brasileiro, o carretão, em vez de estar largado na descida do estradão, continua embicado na subida em várias das principais regiões de comercialização de animais do país. E sem ter receio de parecer relógio de repetição, por ter perfeita noção dos enleios e devorteios do comércio de gado, a gente faz aqui a recordação de que esta situação é o resultado da conjuminação entre a oferta de boiada terminada relativamente apertada com uma melhora geral na demanda por carne, aqui no nosso terreiro também e principalmente no mercado internacional. A respeito dos embarques daqui lá para fora, que só agora, nas 3 primeiras semanas deste mês, registraram um espantoso crescimento de 70%, a previsão é de que a animação vai continuar nessa mesma toada. Já em relação ao procedimento do consumidor brasileiro, a questão é que, com o aumento da renda da população e o amansamento da inflação, para o trabalhador empregado, assim mesmo, ainda continua sobrando um pedaço de mês no fim do ordenado, né? E sendo assim, é só depois do próximo pagamento que o prato de feijão com arroz vai ter, outra vez, bife como acompanhamento. Aí o dono do frigorífico, sendo sabedor de que a freguesia ainda demora alguns dias para voltar a frequentar o balcão do açougue, também não está tendo precisão urgente de correr atrás de mais mercadoria, né? O caso, então, para quem ainda tem boiada reservada na fazenda, é de prestar muita atenção no comportamento desse povo da indústria e fazer um bom planejamento para levar o seu gado para o mercado. Passando o traço e fechando esta conta, o resultado foi que, no resumo do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a balança do mercado ficou perfeitamente equilibrada, com a arroba subindo em 3 destas praças consideradas e caindo nas outras 3. Começando então a recitação da relação pelas melhores notícias, a gente registra que a lista das arribadas foi encabeçada por Pelotas, no Rio Grande do Sul,
onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 8,05 o quilo do animal vivo, o que corresponde a R$ 241,50 por arroba, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. A vaca pulou para R$ 7,20 o quilo, ou R$ 216 se o negócio fosse por arrobas. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho avançou para R$ 223. O terceiro e derradeiro aumento do dia foi registrado em Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi foi levantado para R$ 215. Já no sudeste de Mato Grosso, o vento bateu do outro lado e o comprador de gado aproveitou para descer o machado no preço do macho, que acabou sendo cortado para R$ 210. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que não vai pagar pela fêmea mais do que R$ 195. E no sudeste da Rondônia, a vaca escorregou e voltou para a merreca de R$ 170. Com a garrotada nova e animada ameaçando se desgarrar do gado mais errado, o capitão da comitiva resolveu fazer uma parada ligeira para deixar a rabeira chegar na ponteira. Mas a decisão não foi oportuna porque um boi turuna arrelieiro desguaritou na invernada e se enfiou no mato lindeiro. E depois de procurar a tarde inteira, dele só se achou a caveira, deixada por uma onça pintada que sorrateira vinha seguindo a boiada. Conforme a gente fala aqui e repete dia sim e outro também, porque quase todo mundo já sabe, mas sempre tem gente nova chegando no nosso arranchamento, estas poesias de inspiração campeira, que são recitadas no encerramento da função, foram escritas por mim mesmo como forma de reconhecimento da importância e da relevância da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Quem gostou e ficou querendo ver mais, é só campear nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes que estão aparecendo aí na fotografia. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro podem me chamar no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807, que é o meu número particular, né? Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com o sol mortiço já se descambando no grotão, está terminando aqui o nosso serviço e é chegada a hora de pegar o estradão e voltar lá para o fundo do sertão. E fazendo a despedida, a comitiva já deixa prometida a volta do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.